E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui então para gravar um vídeo de uma super dica em espanhol aí do verbo gustar. A mim me gusta. Rapidão, dicas essenciais e preciosas para vocês, tá legal? Deixa o like de você, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para ajudar mais e mais e mais alunos, tá legal? Roda a vinheta! Então, gente, hoje a gente vai ver um conteúdo bem tranquilo relacionado à língua espanhola, tá? Que é o verbo gostar e outros similares. Ou seja, são verbos que são similares ao verbo gostar, tá? Eu vou tentar ser rápido aqui com vocês porque o conteúdo ele é tranquilo, bem tranquilo, tá? E eu vou dar algumas características desse verbo gostar em espanhol para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Verbo gostar em língua espanhola. Olha só. Em espanhol, então, o verbo gostar, que é da língua portuguesa, ele é o gustar, tá? Ele é o gustar, tá? E ele é usado de maneira diferente do português. Por quê? Porque no português ele só vem o verbo gostar. Em espanhol, eu faço toda uma construção para dizer. Por exemplo, em português eu digo, gosto de TV, tá? Então o sujeito aqui é o eu, né? Mas não precisa colocar, ele fica oculto, gosto de TV. Essa mesma frase em espanhol, eu teria que fazer uma construção para dizer ela. Ou seja, a mí me gusta ver la tele. Ou seja, essa construção, ela seria a mesma que gosto de ver TV. Vocês estão vendo? Eu coloquei esse aqui entre parênteses, ó, e eu já vou explicar para vocês o porquê que isso aconteceu, tá legal, galera? Então, em espanhol, o verbo gostar, ele tem toda uma construção pra gente dizer que gosta de alguma coisa, tá beleza? Então, olha só. A nosotros nos gusta la literatura. E a nosotros nos gustan los libros. Então, vocês estão vendo aqui que tem o pronome, ó, a nosotros, que é nós, tá? Isso aqui em espanhol seria nós. Nos gusta, tá vendo? Esse aqui, ele acompanha o verbo gostar, mas o que é importante aqui dessa construção? Vocês estão vendo que esse verbo aqui, ó, o gustar, ele é singular, tá? Ele é um verbo singular. E esse aqui é a mesma construção, só que depois do verbo a gente tem um plural, ó. Olha só, a nosotros, que é nós, nos gusta, ó, nos, mesma coisa que o de cima, só que aqui tá gustan. E aí vocês conseguem perceber que esse N aqui, ó, é plural? Por quê, gente? Porque é los libros, ou seja, aqui tem um S e aqui tem um S, tá? Então, esse aqui, ele tá no plural, galerinha. Por que isso acontece, cara? Porque, olha só, no verbo gustar, ele faz a concordância, ele concorda com o que vem depois do verbo, gente. Depois do verbo. E o que acontece, cara? O que acontece aqui? Eu vou explicar para vocês. Os brasileiros, eles fazem muita confusão quando eles vão pronunciar esse verbo gostar em espanhol. Por quê? Porque eles acham que se essa primeira aqui é plural, o verbo gostar tem que ser no plural. E não, cara, porque ele concorda com o que vem depois do verbo e não com o que vem antes do verbo. Tá legal, galera? Então presta atenção nisso aí, ó. Sempre presta atenção no verbo gostar, tá? O verbo gusta em espanhol, ele concorda com o que vem depois do verbo, tá vendo, ó? Aqui é singular, ó. E o verbo gostar, então, obviamente, é singular. Aqui é plural, o verbo gostar, então, ele está no plural, galerinha, beleza? Vamos passar aqui para vocês ir fazendo as anotações. Olha uma tabelinha que eu trouxe para vocês, ó. Estrutura, verbo gostar. Por que eu coloquei opcional, cara? Porque se tu não quiser, na hora de pronunciar, ou inclusive na hora de escrever, colocar essa partícula aqui que faz referência ao pronome, tá? Não precisa. Então, é opcional, fica a teu critério, tá? Por quê? Porque esse pronomezinho aqui, ó, que acompanha, esse pronome aqui que acompanha o verbo, na verdade, ele já faz referência ao pronome. Então, a mí me, ele faz referência à primeira pessoa, que é o yo, ou seja, o eu em português, tá? A ti, te, ó, o te aqui, ó, ele faz referência à segunda pessoa, que é o tu em espanhol e o tu em português. Só não se esqueçam do acento aqui, ó. O pronome, ele tem acento, tá? Ó, a ele, ou a ella, ou a usted, le
ó, essa própria partícula aqui faz referência à terceira pessoa do singular, que é ele, ela ou você, tá? Então aqui é a terceira pessoa do singular. Olha a outra, ó, a nosotros ou a nosotras nos gusta ou gustan. Então esse aqui faz referência a nós. Mas lembrando, gente, que todas essas que estão aqui, ó, elas são opcionais, ou seja, elas não precisam ser escritas nem pronunciadas, que a própria partícula ela já faz referência ao pronome. A mesma coisa vosotros, ó. A vosotros ou a vosotras os gusta ou os gustan. Aqui faz referência, então, a vós. E na terceira pessoa do plural é a mesma coisa, tá legal? A ellos, a ellas e a ustedes. Aqui faz referência à terceira pessoa do plural, gente. Mas aqui também a gente tem essa partícula aqui, ó, tá? E o que vocês precisam prestar atenção no que a gente acabou de ver? Que o verbo gostar, ele faz referência ao que vem depois. Então, por exemplo, se eu escrever a música, desculpa, ou, na verdade, pronunciar ou escrever a frase, a seguinte, ó. A mí, ó, cuida com o acento. Me gusta bailar. Olha só que interessante. Me gusta bailar, tá? Por que é singular aqui? Porque o verbo bailar não exige plural. Eu posso falar a frase também. A mí me gustan las fiestas. Tá vendo, gente? Essa aqui é a grande confusão. Por quê? Porque o brasileiro acredita, quando ele vai falar espanhol, que como aqui é singular, ó, tá vendo? O verbo tem que ser singular. E não, como a gente viu, ele concorda com o que vem depois. E a mesma coisa se eu colocar uma terceira pessoa do plural, por exemplo, ó. A ellos les gusta bailar. Bailar. Por quê? Porque o les aqui, ó, ele faz referência ao que vem... ao que vem, deixa eu voltar aqui. Então, esse les aqui, ó, ele faz referência ao que vem antes do verbo, tá vendo? Porque eles, ó, então tem uma referência ao que vem antes e não ao verbo, porque o verbo gostar concorda com o que vem depois dele, tá legal, galera? Então, lembre-se que isso aqui, ó, ele é opcional. Por quê? Porque a própria partícula, o pronome que acompanha, ó, esse les aqui, ó, ele já se refere ou a ellos, tá? Então isso aqui também pode ser opcional, tá legal, galera? Então tudo que tá à esquerda é opcional. Passando aqui para vocês, ó, a gente pode perceber que a gente tem outros verbos que também têm a mesma estrutura. Por exemplo, encantar, ó, a mí me encanta, a ti te encanta, a él ou a ella ou a usted le encanta ou le encantan, tá vendo? A questão do plural e do singular funciona da mesma forma, ele vai concordar com o que vem depois, tá legal, galera? E assim são com outros verbos, tá? Acontece a mesma coisa com apetecer, com encantar, com fascinar, com molestar, com doler, com fastidiar, com importar, com interessar, com preocupar, com parecer, quando for uma opinião, com alegrar, com entristecer e assim sucessivamente, galera. Eu até coloquei um etc aqui, porque continua, tá, gente? Então, com esses verbos, por exemplo, se fosse o verbo doer, como é que eu faria a construção, ó? A mí me duele, e aí continuaria aqui a sentença, tá, gente? Então, continua da mesma forma. Então, não se esqueçam, ó, o importante é esse pronomezinho aqui que acompanha o verbo, ó. Por quê? Porque ele vai fazer referência ao pronome, tá? A que pronome tá essa sentença, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é importante, ó. Tanto faz se é o verbo gostar ou qualquer verbo desses de baixo ali que funcionam com a mesma estrutura, tá vendo, ó? E esse aqui, como no verbo gostar, todos esses aqui, essa construção completa, ela é opcional. Beleza, galerinha? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam um bom proveito dele
e que ele ajude vocês aí nas provas, tá? Então, só para retomar, lembrando, o verbo gostar, né, se constrói como gustar e ele tem toda uma construção, ó, a mí me gusta. Ou, quando for plural, a mí me gustan. Gustan. E também com outros verbos, como, por exemplo, encantar, encantar e doler, né? Que a mim me duele, e apetecer, e assim sucessivamente com outros verbos, galera, que são a mesma coisa. Então, não esqueço, ele faz concordância com o que vem depois. Então, eu posso dizer, por exemplo, ó, a mí me gustan las naranjas. Naranjas. Ó, tá vendo? Plural, plural. Ó, plural. Gusta porque concorda com o que vem depois. Não tem nada a ver com esse da frente aqui, porque esse pronome e essa construção fazem referência à pessoa pronominal. Ou seja, yo, tu, ele, ella, usted e assim sucessivamente. Eu também posso dizer, por exemplo, colocar o pronome, ó, a ellas les gusta bailar. Tá vendo, ó? Por quê? Porque se bailar tá no singular, o gusta no singular, tá vendo, ó? Porque concorda com isso aqui. Agora, isso aqui tá no plural, ó, esse pronomezinho que acompanha, que é essencial porque ele faz referência ao pronome, que é a terceira pessoa do plural, elas. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixe seu like aí, tá legal? Compartilhe o vídeo para ajudar outros alunos também, né? E até a próxima. Tamo junto!